como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Compre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Queridos irmãos e amigos que nos assistem na noite de hoje, gostaríamos de saudá-los com a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também aos irmãos que estão aqui, templo vazio na noite de hoje, por todo o motivo que nós já conhecemos e o momento que nós estamos passando, mas estamos aqui com alguns irmãos na logística para que o culto aconteça e cheguem em vossas casas para a adoração e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, nesse momento, gostaríamos de saudá-los, convidá-los para adorar e louvar o nome desse Deus excelso. E em momento inicial, justificar a ausência do nosso pastor na noite de hoje, que tão bem tem desempenhado, que tão bem tem nos conduzido nesse momento tão difícil. Esteve na cidade do Recife com a sua esposa, nossa irmã Edjane, que está grávida da pequena Elisa, onde o seu parto estaria marcado para ocorrer hoje, mas depois de uma avaliação médica com resultados muito positivos, retornou para casa e só voltará na próxima terça-feira para que seja reavaliada e que há necessidade de acontecer o parto naquele dia. Estamos orando pelo reverendo Haroldo, estamos orando pela Edjane, pela pequena Elisa, por toda a família do nosso amado pastor. Queridos e amados irmãos, nós queremos saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e convidar a todos para que possamos adorar a cada vez mais ao nosso Deus e aproveitar esse momento, um momento de reflexão, um momento de culto, de adoração ao nosso Deus. Então nós vamos disponibilizar para todos os irmãos que acompanhem no boletim, as leituras e a liturgia que estará disponível no grupo de WhatsApp da igreja. Para início, nós vamos fazer uma oração e nesse momento nós convidamos a todos os irmãos para que em seu lar, na sua casa, aproveite esse momento também para conversar com o seu Deus, conversar com o nosso Deus, pedindo que Ele possa nos iluminar nesse momento de adoração. Oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, nosso Pai que está nos céus, glorificado seja, Senhor, o Teu nome, pois só Tu és digno de todo louvor e de toda glória, de toda honra. Nós queremos, ó Pai, nesse momento Te pedir, Senhor Deus, nos abençoa, nos guarda, nos protege, nos livra do mal. E limpa, Senhor, de nós todas as impurezas,
para que neste momento possamos estar puros para te prestar louvor e para te prestar o culto. Te agradecemos pelas inúmeras bênçãos que Tu tens derramado sobre nossas vidas e te pedimos isso não porque merecemos, mas em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Meus irmãos, nós queremos convidá-los agora, nesse momento, a abrir suas Bíblias no livro de Abacuque, no capítulo 3, onde nós vamos ler os versículos 17 ao 19. Abacuque, capítulo 3, versos 17 a 19, que diz assim a palavra de Deus: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento às ovelhas, sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os de corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. E nós convidamos agora também a louvar o nosso Deus com um hino muito conhecido dos irmãos, o hino número 177, Firme nas Promessas. Número 177, Firme nas Promessas, um bem conhecido de todos os irmãos. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas em de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade já desfruto, enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
Oh glória! Que o nosso Deus seja sempre louvado e engrandecido. E nós vamos convidar os irmãos para continuar nesse culto de adoração, lendo mais um trecho da nossa palavra de Deus, que encontra-se em Isaías, no capítulo 1, versículo 18 ao 20. Leamos, vou repetir, livro de Isaías, no capítulo 1, versos 18 ao 20, e que diz assim: o convite da graça: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Que Deus nos abençoe e que faça sempre resplandecer sobre nossas vidas o desejo de Deus para nós. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos convidar para que os irmãos fiquem mais um momento de oração e convidar a todos para que nesse momento seja um momento de confissão de pecados. Vamos pedir perdão a Deus pelos pecados e nos aproximar cada vez mais do nosso Deus. E logo após nós faremos uma oração para concluir esse momento. Nós vamos deixar em silêncio por alguns segundos, por 1 minuto, e depois nós quebraremos esse silêncio com oração. Oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, nosso Pai que está nos céus, mais uma vez em Tua presença, Senhor Deus, nós queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados. Ouve, Senhor, o clamor do Teu povo e faz com que, Senhor, cada um de nós possamos estar comprometidos com a Tua palavra, comprometidos a estar cada vez mais longe do pecado e fazer as coisas que Te agradam, Senhor. Faça com que, Senhor Deus, nós possamos estar cada vez mais perto de Ti, em espírito e em verdade. E que as coisas que não estão a Teu propósito, elas possam se afastar das nossas vidas e cada vez mais nós possamos procurar a Ti, para que cada vez mais possamos estar purificados e fazendo aquilo que Tu queres. Nos abençoa, Senhor Deus, nos protege e nos fortalece para que o nosso corpo, nosso espírito, o nosso pensamento sejam Teus e que o pecado ele não seja a frequência nas nossas vidas. Isso Te pedimos, ó Pai, não porque merecemos, porque sabemos o quanto somos pequenos, miseráveis, fracos e que não merecemos nada de Ti, Senhor Deus, mas é em nome de Jesus que nós Te pedimos. Amém. Meus irmãos, nós queremos convidar agora nosso irmão Gilberto para conduzir os louvores, que possamos estar louvando cada vez mais ao nosso Deus, em espírito e em verdade. Louvemos ao Senhor. Amém. Felizmente nós estamos impossibilitados de reunirmos aqui no templo, mas momentos como esse nos mostram os verdadeiros adoradores, que são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos reis,
e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos seguindo, louvando ao nosso Senhor e Salvador, esse Jesus Cristo que nos tirou do lamaçal, nos deu vida nova, curou a nossa cegueira e hoje vivemos em novidade de vida, para a honra e glória de Deus. Amém. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis, me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor, onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vi, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe o meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio
achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Glória a Deus. Amém. Queridos irmãos, queria convidar o irmão Gilberto a fazer essa oração de iluminação, de intercessão para o pregador da noite, nosso irmão José Pessoa, que ele possa estar falando das coisas que Deus preparou para nós, nossos corações nessa noite. Senhor Deus, eterno e soberano, nós estamos aqui, ó Pai, para te louvar, te glorificar e te agradecer, Senhor, por tudo que fizeste por nós, sobretudo a salvação, ó Pai. Viemos também, Senhor, te pedir iluminação ao nosso presbítero, nosso irmão Pessoa, que o Senhor venha o iluminando, o edificando e, sobretudo, derramando o Espírito Santo em sua vida, para que ele possa falar, ó Pai, exclusivamente o que tu queres, Senhor. Amém. Que as palavras que venham a ser proferidas por ele, Amém. venham a alcançar os corações dos perdidos, que onde tu quiseres alcançar, Senhor, usa o teu servo para a tua honra e para a tua glória. Amém, e é Jesus. assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, gostaria de saudá-los mais uma vez, com a maravilhosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer que, para mim é motivo de grande alegria estar nesta noite, fazendo uso do púlpito do Senhor, para trazer a mensagem que Ele reservou aos corações dos queridos que estão nos assistindo. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso de 1 a 14. Nós iremos ler e eu pediria a você que está em casa que possa permanecer com a sua Bíblia aberta, porque aí no decorrer da palavra, da mensagem, nós iremos nos reportar a alguns versículos aqui que nós iremos ler agora. A vinda do Senhor e o seu significado. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra,
e qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Queridos irmãos, vivemos dias difíceis, vivemos dias de temor, vivemos dias de muitas dúvidas, de muitos questionamentos. E nós temos visto, principalmente no meio cristão e nas redes sociais, perguntas a respeito dessa pandemia que assola o mundo neste momento. Qual seria a relação dessa pandemia com a segunda vinda de Cristo? Será que é o cumprimento de alguma profecia? Será que tem alguma conexão escatológica? Então, lemos esse texto que trata dessa questão e que é muito oportuno para nós, nesse momento, termos conhecimento sobre essa segunda vida, dessa verdade da segunda vinda de Cristo, que é a nossa esperança, que é a esperança do cristão. E por que não dizer que é a confirmação de todas as coisas? Amados, esse momento é um momento de perplexidade, de medo, de angústia, e certamente muitas perguntas nossas terão poucas respostas, ou talvez nenhuma resposta. Muitos estão tentando encontrar conexão, motivos para essa pandemia, ou conexão da mesma com a segunda vinda do nosso Messias, buscando saber até se é um fato específico, se é um sinal específico até da segunda vinda de Cristo. Será que esse fato, essa crise mundial, ela não propicia a chegada de um anticristo, aquele que vai trazer a solução para todos os problemas, aquele que será um grande líder mundial e irá oferecer todas as soluções? São tantas perguntas. Nós que fazemos parte nas redes sociais de vários grupos de cristãos reformados, principalmente, aparecem muitas indagações, muito questionamento, muito debate acerca desse tema.
E por isso trouxe essa mensagem no dia de hoje para os irmãos. E aí, vamos tratar com você, meu querido irmão que está em casa, sobre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade inegável. A segunda vinda de Cristo, sobre a segunda vinda de Cristo, existem na palavra de Deus, na Bíblia, mais profecias no Antigo Testamento sobre essa segunda vinda do que mesmo da primeira, da chegada de Cristo, da chegada do Messias. Todos os livros do Novo Testamento, exceto Filemon, 2 João e 3 João, que são as menores epístolas do Novo Testamento, tratam da segunda vinda de Cristo. Tratam dessa gloriosa verdade que é a volta do nosso Senhor. Nesse texto que nós acabamos de ler, Pedro introduz o assunto dizendo que ele já havia falado no tempo em que esteve com aqueles irmãos e ensinado a eles a respeito dessa verdade, a respeito dessa doutrina da segunda vinda de Cristo. E que naquele momento estava apenas trazendo à memória, relembrando àqueles irmãos aquela doutrina. Meus queridos irmãos, como aqueles irmãos daquela época já sabiam, já tinham conhecimento, por meio do apóstolo Pedro, nós sabemos que você que está em casa também sabe que Jesus voltará. Nós sabemos que essa é a grande esperança da Igreja de Cristo, a volta de Jesus. Nós temos plena convicção de que você nutre em sua alma a esperança bendita e que oram, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós também estamos convencidos de que você compreende de que a volta do Senhor Jesus Cristo mostrará a continuação da história, de que a vitória será retumbante da sua igreja sobre seus inimigos, quando Jesus virá para colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Sabemos também que você sabe que Jesus voltará pessoalmente. Jesus Cristo voltará pessoalmente. Ele voltará visivelmente. Nós conseguiremos vê-lo audivelmente, repentinamente, porque está aqui nesse texto. Como ladrão. Não avisará, não teremos aviso. E voltará gloriosamente. Pedro começa a tratar do assunto para defender uma doutrina que estava sendo atacada no seu tempo, que era o surgimento de falsos mestres, de falsos profetas, e esses falsos profetas estavam colocando em xeque a integridade das Escrituras, a fidelidade das Escrituras, a verdade da palavra de Deus. E aí no versículo 2, note comigo que no verso 2 diz assim: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então o assunto que Pedro estava tratando naquele momento, que era a segunda vinda de Cristo, não era novidade para aquelas pessoas, não era novidade. E o que Pedro está dizendo aqui é que a segunda vinda de Cristo, de fato, não era um assunto novo. Não é ele quem está criando essa mensagem, não é algo que ele inventou, não foi algo que ele criou naquele momento. Essa mensagem está ancorada no Velho Testamento, com as profecias, onde os profetas tratavam. A mesma verdade foi proclamada com total clareza pelo próprio Jesus Cristo, no seu sermão profético. Essa mesma doutrina, ela veio sendo exposta pelos apóstolos.
E aí o que Pedro está dizendo aqui para os amados é que os apóstolos pregam o que Jesus prega, e Jesus pregou o que os profetas pregaram. Em outras palavras, Pedro está tentando levantar e mostrar a credibilidade da palavra. Ele está tentando mostrar que não existe discordância, que não existe contradição, que existe sim uma credibilidade inabalável nas Escrituras, na palavra de Deus. O Velho e o Antigo Testamento, eles se completam, ambos são verdades de Deus reveladas para nós. A palavra de Deus, ela é suficiente. A palavra de Deus, ela nos basta. A palavra de Deus, ela é sem falhas, sem falsas mensagens. E aí, por que é que Pedro está dizendo isso? Porque os falsos profetas, eles vão levantar nesses tempos, eles vão se levantar nesses tempos exatamente para questionar a veracidade da Bíblia, a veracidade da palavra de Deus. Eles vão questionar essa maravilhosa doutrina, que é o apogeu da nossa esperança, que é a segunda vinda de Cristo. Questionando a palavra de Deus, eles estarão questionando a nossa esperança. Questionando a palavra de Deus, eles estarão questionando a segunda vida do nosso Messias, do nosso Salvador. Então Pedro, já de início, já diz que a palavra de Deus é confiável. Ele mostra que não há contradição, que merece nossa confiança, porque os profetas, porque Jesus e porque os apóstolos estão pregando a mesma coisa, estão pregando a mesma verdade há milhares de anos. Não há contradição entre eles, não existe contradição na palavra de Deus. No verso 3, os amados podem acompanhar aí, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Note que aqui no verso 3, os falsos profetas, eles têm uma teologia errada. E quem tem uma teologia errada, tem também uma ética errada. Quem tem uma teologia falsa, também tem uma ética completamente falsa. Porque eles não creem na verdade de Deus, eles não creem nas Sagradas Escrituras. A vida deles, como diz o versículo 3, é uma devassidão. A vida desses falsos profetas é uma vida perdida. Eles andam escarnecendo e vivem de acordo com suas próprias paixões, as paixões do corpo, as paixões do homem. Queridos, a teologia é a mãe da ética. A doutrina, ela determina a nossa conduta. Se alguém não tem sã doutrina, esse alguém jamais terá uma vida certa. Esse alguém jamais terá um padrão de piedade, jamais terá uma vida correta. O grande problema é que esses falsos mestres, eles não tinham qualquer interesse na doutrina da segunda vinda do nosso Cristo. Por que é que eles não tinham nenhum interesse na segunda vinda do nosso Cristo? Porque dizer que Cristo irá voltar na segunda vez, ou pela segunda vez, haverá um juízo. Haverá um juízo, e a palavra de Deus diz que será o juízo final. Nós iremos prestar contas, os falsos profetas irão prestar contas, haverá uma prestação de contas. Então os falsos profetas, eles não querem acreditar nessa doutrina, não pela doutrina, não porque Cristo vai voltar, mas porque eles terão que prestar contas dos seus atos naquele dia, porque eles terão que estar face a face com Jesus, com Deus. É o juízo final. Eles terão que estar perante o tribunal divino, perante o tribunal de Deus. E nós, todos nós,
também estaremos lá. E aí, meus queridos, quando o homem não quer mudar a sua conduta, quando o homem não quer mudar o seu padrão de vida, ele procura mudar a teologia. Ele procura não crer nesta palavra que é verdadeira e colocar inverdades como verdades, para que essa teologia que ele mesmo criou se adeque ao estilo de vida que ele vive, se adeque à forma como ele está vivendo. Mas qual era a pergunta? Qual era a pergunta dos falsos mestres? A grande pergunta dos falsos mestres, com respeito à segunda vinda de Cristo. E aí nós vamos no verso 4, que diz assim: eles dirão, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O que esses falsos mestres estão questionando nesse versículo é que Jesus não vai voltar. Eles questionam a segunda vinda e dizem que essa doutrina não é verdadeira, que essa esperança cristã é vazia, que a nossa esperança é vazia. Eles dizem que é uma utopia, uma mentira, porque o nosso Jesus não voltará. Mas eles irão usar um argumento ainda no verso 4, dizendo o seguinte, nós acabamos de ler, qual é o argumento? Nada mudou, tudo está como sempre esteve, nada mudou. O mundo está como sempre esteve, está lá no verso 4. E nada mudará daqui para frente. Então nós falarmos que Jesus voltará, que a história fechará as suas cortinas, que haverá um grande juízo final, onde todos estaremos diante daquele grande tribunal, e que existirá céu e inferno, benevolência eterna, condenação eterna. Eles dizem que isso não passa de uma mera doutrina para intimidar as pessoas. É isso que os falsos profetas estarão pregando. É uma mensagem que existe apenas para afligir as pessoas e atormentá-las, que isso não vai acontecer, Jesus não vai voltar. Eles querem desacreditar a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Esse argumento é um argumento falso. E aí Pedro entra e coloca 3 argumentos para desfazer os falsos fundamentos dessa falsa doutrina, dessa vã doutrina pregada pelos falsos apóstolos. E o primeiro argumento está no verso 5, quando ele diz: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus. Queridos, nós chamamos a sua atenção, porque o esquecimento dos falsos mestres não era um lapso memorial. O esquecimento dos falsos mestres não era por problema de memória, não era por amnésia. O esquecimento dos falsos mestres era um problema moral. Eles se esqueciam deliberadamente porque queriam. Eles se esqueciam porque não queriam tratar desse assunto. Eles se esquecem porque não querem tratar, porque é conveniente para eles esquecer desta doutrina da segunda vinda do Messias. Eles não querem ser confrontados com a verdade da palavra. Meus amigos,
O ateísmo não é um problema espiritual, ele é um problema moral. Diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, verso 18, que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É como se quisesse sufocar, é como se o homem quisesse matar essa verdade, porque não a suporta. É como se esses falsos mestres quisessem matar, porque não querem ouvir. Porque essa verdade o coloca no seu devido lugar. Então eles deliberadamente esquecem, eles não querem tratar desse assunto. No verso 5, vamos ver o que é que eles esquecem aqui. No verso 5 diz assim: porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Queridos, aí vem um segundo argumento de Pedro, porque inicialmente ele diz de que havia céus, havia água, e tudo foi criado pela palavra. E aí no verso 6, Pedro está perguntando: o dilúvio aconteceu? No verso 6, pela qual veio perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Pedro pergunta: e o dilúvio, meus irmãos, aconteceu? Não é verdade que nada mudou. Deus já trouxe o juízo ao mundo. Deus já fez juízo. Deus já fez um acerto de contas com o mundo. Na época de Noé, o dilúvio veio e apenas 8 pessoas sobreviveram. Apenas 8 pessoas sobreviveram. Então o juízo de Deus aconteceu sim. Aconteceu o juízo de Deus aqui na terra. É falso o argumento dos profetas, dos falsos profetas, de que nada mudou. E ainda mais, Deus não só trouxe a existência do universo pela força da sua palavra, mas Deus também exerceu esse juízo na história do dilúvio pelo poder da sua palavra. No versículo 7, Pedro diz 3 coisas interessantes e importantes. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. O mundo foi criado pela palavra, o juízo no dilúvio veio por meio da palavra, e o juízo final, como Deus vai destruir este mundo que agora existe, o céu que agora existe, a terra que aqui está, pela mesma palavra, o verso 7 diz, tem sido entesourada para o fogo. Em outras palavras, o que esses falsos profetas, esses falsos mestres estavam atacando era a integridade da palavra de Deus, era a veracidade da palavra de Deus. Porque, meus queridos, no momento em que alguém ataca a integridade desta palavra, no momento em que alguém tenta destruir a credibilidade desta palavra, a autoridade da palavra de Deus, você perde a sua âncora, você perde o solo firme, perdemos o nosso solo firme, perdemos o nosso receituário contra qualquer doença, perdemos a nossa bula, perdemos o nosso remédio contra o mal. Quando as pessoas começam a acreditar que a Bíblia não merece confiança, como aconteceu
Há alguns anos atrás, algumas décadas, com a inserção do liberalismo, quando as pessoas começam a acreditar que a Bíblia não merece confiança, que é um livro sem inspiração divina, que é um livro qualquer, que está cheio de erros e contradições, e quando essas pessoas começam a olhar assim para a Bíblia, a igreja ela não tem mais sustentação, a igreja vai perder o seu sustentáculo. Esse é o risco dos falsos profetas, esse é o risco das vãs doutrinas, risco daqueles que ainda hoje estão ensinando que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia não é a palavra de Deus. Pastores que se dizem assim, que sobem os púlpitos de sua igreja para dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém apenas a palavra de Deus. Ou ainda que a Bíblia contém contradições, ou que ela contém erros. Esta não é verdade, esta não é a verdade. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. E meus queridos, nós devemos preferir ficar com Jesus. Quando ele diz, santificai-vos na verdade da palavra, porque a tua palavra é a verdade. Quando ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura, cada página, cada palavra, cada letra é inspirada por Deus. Nós, no decorrer da história, percebemos que a palavra de Deus, por muito tempo, ela tem se saído vitoriosa, porque muitos se levantam contra ela, muitos estudiosos, mas ela permanece viva, ela permanece eterna, poderosa e imbatível. Note que Pedro, ele destrói os argumentos dos falsos profetas, dos falsos mestres, provando que a palavra de Deus permanece viva e que por ela Deus exerceu o juízo do dilúvio e que por ela Deus exercerá o seu juízo final. Talvez você que está em casa esteja se perguntando o que é que isso tem a ver com essa pandemia que assola a nossa humanidade hoje. Pois bem, com base nessa palavra que é verdade, o Senhor Jesus em seu sermão profético, em vários de seus sermões, em algum deles, e em um deles alertou sobre isso. Jesus disse que antes dele voltar, na sua majestade e na sua glória, sinais haveriam de acontecer. E dentre outros tantos sinais, como o engano religioso, guerras, rumores de guerras e tantos outros, estavam lá as epidemias, as pandemias, essas haveriam também de acontecer. Aconteceram no passado, estão acontecendo no presente, mas talvez nenhuma pandemia, nenhuma outra na história da humanidade tenha tomado uma proporção tão grande como a que nós vivemos nos dias atuais, tenha tomado uma dimensão tão profunda e tão ampla como essa. E nós? O que é que nós devemos fazer? Meus queridos, nós devemos estar vigilantes, devemos estar atentos, porque este certamente é um dos sinais da volta do Senhor Jesus. Perceba que nos versos 7, 10 e 12, já estamos concluindo, Pedro ele faz uma análise bastante dramática a respeito daquele momento. Algo que talvez nenhum dos filmes que nós já tenhamos assistido, de ficção científica ou de final do mundo, fim dos tempos, qualquer um outro, tenha nos mostrado. É uma linguagem muito forte que chega a nos chocar. No verso 7 diz assim: ora,
os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O céu estará em chamas. O verso 10: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Queridos, ele virá, o momento será repentino. O ladrão não avisa quando chegará à sua casa. O ladrão não vai te mandar uma correspondência dizendo: tal dia, tal hora, estarei na sua casa para te roubar. O ladrão, ele chega repentinamente, e assim será, repentinamente. E os céus irão estrondar, fazer muito barulho. Os elementos, eles se desfarão abrasados, queimados. Também a terra e as obras que nela existem, todos os prédios, as casas, os carros, as ruas, as florestas, os rios, tudo o que há na terra sofrerá. Verso 12: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Queridos, você pode imaginar essa cena do céu em chamas? Podemos imaginar uma cena como essa, onde os elementos irão se desfazer em fogo, a lua, as estrelas, o sol irão sumir em chamas. Os homens estão negando, dizendo: onde está a promessa de sua vinda? E Pedro está dizendo: ele virá. Jesus virá. E quando ele vier, os ímpios serão destruídos. Quando ele vier, os ímpios serão destruídos. Agora o apóstolo Pedro vai levantar uma questão que os falsos profetas estão tentando levantar na cabeça das pessoas, que é a dúvida e a incerteza. No verso 8: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Queridos, o grande risco que muitas pessoas cometem é querer datar, é querer marcar a volta de Jesus. Jesus vai voltar nesta geração. Está vendo a pandemia agora? Jesus voltará nessa geração. Essa pandemia é um sinal de que vai se levantar alguém que dará solução em todos os problemas, um anticristo. Queridos, muita gente apressadamente tem feito essas colocações, mas nós não podemos entrar por este caminho, nós não podemos enveredar por este caminho. Deus não vê o tempo como você e eu vemos. Deus não vê o tempo como você e eu vemos. Como diz aqui no verso 8. Mas talvez, mesmo assim, nós ainda perguntemos: e por que está demorando tanto? Por tanto? Eu já ouvi dos meus pais já ouviram dos meus avós já ouviram dos meus bisavós, e por aí vai, que Jesus voltará. E alguém pode até te perguntar: mas por que ele não veio ainda? E Pedro responde no verso 9, dizendo o seguinte: não retarda ao Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que Pedro está dizendo é que Deus, ele está, na nossa perspectiva humana, demorando, porque Deus está tentando nos dar mais uma oportunidade, mais uma chance de você se arrepender, mais uma chance de você esquecer os seus pecados, de se reconciliar com Deus, de voltar para Ele.
Queridos, é óbvio que com esse texto, nós não estamos aqui querendo dizer, ou mesmo o Pedro está tentando trazer, de que todos serão salvos, que o universalismo tem razão, e que no final das contas vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, porque Jesus só voltará quando todo mundo estiver salvo, estiver limpo, e todos iremos ser salvos, e ninguém vai perecer, e ninguém vai ser condenado. Claro que não é isso que nós estamos dizendo aqui, nem Pedro está tentando falar, porque ele diz que Deus é longânimo para convosco. Ele está se referindo àqueles que amam e àqueles a quem o Pai conheceu, àqueles a quem o Pai amou desde a eternidade. Ele está se referindo a essas pessoas que precisam ouvir a voz de Deus, e essas ovelhas que ainda não estão no aprisco, estão por aí, essas que precisam ouvir a voz do seu pastor. E Deus está dando a você, na noite de hoje, essa oportunidade de voltar para Ele. Deus está dando a você, na noite de hoje, a oportunidade de se reconciliar com Ele. E aí, meu querido, a gente responde a sua pergunta, que dizendo o seguinte: é por isso que Jesus Cristo ainda não voltou. Se Ele é tão longânimo como se diz ser, Ele poderia deixar que você vivesse como você quer. Vou viver no pecado até o dia que Cristo voltar, ou até eu não querer mais, e aí depois eu vou me arrepender. Depois eu voltarei para Deus e me reconciliarei com Ele. Colocarei a minha vida nas mãos de Deus. Querido, mas preste atenção em uma coisa. Nós, eu e você, não administramos o nosso amanhã. Nós não temos garantia de que estaremos vivos daqui a alguns segundos. Eu não tenho garantia, nem nenhum dos irmãos que estão aqui nesse momento, de que sairemos daqui e chegaremos em casa vivos. O amanhã pertence a Deus, diz a sua palavra. Todos nós somos vulneráveis, e nada melhor para nos mostrar isso do que esse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Não pode existir prova maior da nossa vulnerabilidade, como esse momento que estamos vivendo, onde um pequeno vírus que nós nem vemos, fez com que todas as nações se encurvassem. Todas as nações ficassem de joelhos. Queridos, a volta de Jesus será quando nós não tivermos esperando. Vai ser como nos dias de Noé. As pessoas compravam, vendiam, conversavam, casavam, separavam, bebiam, até que veio o dilúvio. Talvez até nós estejamos fazendo coisas boas, porque essa é uma dinâmica da vida. Comprar, casar, ter filhos, ir à escola, ir ao trabalho, ir à igreja. Talvez nós estejamos fazendo coisas boas. Mas, meu querido, tudo pode ser um grande risco se você estiver vivendo a sua vida sem levar Deus em conta. Se nós estivermos vivendo a nossa vida sem levar Deus em conta, sem colocar Deus no seu lugar devido. Por isso, esse tipo de vida não nos ajudará, não nos levará a um preparo para a volta de Jesus. A ordem de Deus é preparar-se para encontrar com o Senhor teu Deus. E o que eu preciso fazer então, já que Jesus vai voltar? Qual vai ser a nossa postura? Verso 11: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais
como os que vivem em santo procedimento e piedade. O fato de você crer que Jesus voltará, e essa pandemia é um dos sinais de que Ele voltará, em breve, muito breve, isso deve levar você a mudar de vida. Isso deve levar a você a mudar os seus padrões de vida. Viver uma vida de piedade, como diz aqui o verso 11, e santo procedimento. E como esperar esse dia? Verso 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados. E aí vai um texto que a gente já leu. Nós devemos viver com grande expectativa, aguardando esse momento. Certa vez perguntaram para o John Wesley o que ele gostaria de fazer quando Jesus voltar. E ele respondeu: eu gostaria de fazer o que eu faço todos os dias. Gostaria de estar fazendo o que faço todos os dias. Todos os dias estou aguardando a volta de Cristo. E o texto ainda diz que devemos apressar a volta de Deus. E aí, como podemos apressar, né? A volta de Deus, de Cristo, de Jesus. Dentro daquilo que Jesus ensinou em seu sermão, o Evangelho deverá ser pregado em todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, e só então virá o fim. Meus queridos e amados irmãos, é hora de sairmos do nosso sofá, é hora de sairmos do nosso silêncio, é hora de sairmos da nossa ambição, da nossa covardia. E nós já dissemos aqui em outras oportunidades, e não precisamos até nem dizer, porque está aqui na palavra de Deus. Precisamos usar todas as janelas abertas, todas as que temos, para anunciar ao mundo que Jesus Cristo é o Salvador. É o caminho de volta para Deus, é a porta do céu, é o único mediador entre Deus e os homens. O único nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Fale para a sua família, fale para o seu amigo, fale para o seu parente, no seu trabalho, na sua escola. Use todos os recursos possíveis, celular, internet. Fale de Jesus. No verso 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Talvez a cena que Pedro descreveu seja mais dramática, seja a mais dramática em toda a Bíblia. Ninguém descreve a segunda vinda de Cristo com cenas tão fortes em toda a palavra de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que o dia do juízo para o ímpio vai ser dias de trevas, dias de temor, dias de horror, vai ser dia de pânico, vai ser dia de desespero. O homem vai correr, o homem vai querer morrer, mas a morte vai correr dele. O homem vai querer se esconder e não vai poder. Ricos, poderosos irão querer correr, irão querer se esconder, mas não conseguirão. E nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nesse terrível dia para os ímpios, nós teremos o dia mais feliz de nossas vidas. Nesse dia de horror, ouviremos da boca do nosso glorioso Redentor: vinde benditos de Deus Pai, vinde, entrai-vos na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E nós teremos o prazer de habitar nos novos céus e na nova terra, onde não haverá mais injustiça, nem dor, nem lágrimas, nem luto, nem morte, e o pecado não vai mais entrar. Estaremos com Cristo. Essa é a nossa certeza, certeza da nossa herança. Essa é a nossa herança. Queridos, essa crise vai passar, esse momento vai passar, a pandemia vai passar, em nome de Jesus. E o que nós devemos fazer é aguardar a volta do nosso Deus. Louvado seja Deus,
na noite de hoje. E é o recado que nós deixamos para você. Volte para Deus, volte para casa, porque é isso é o que nos importa, isso é o que nos interessa. Essa é a nossa esperança. Louvado seja Deus. Amém. Queridos e amados irmãos, nós queremos convidar a todos agora nesse momento, já finalizando o nosso culto de hoje, para abrir a sua Bíblia no livro de Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 13, versos 11 até o 13, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoando-vos, consolai-vos, sede do mesmo para parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que cada um dos irmãos estejam acompanhando o nosso grupo de WhatsApp, vendo quais são as programações das sociedades e acompanhando as atividades que estão sendo feitas pela SAF, pelo PH e pelo pastor da nossa igreja também. Que Deus nos abençoe e nos proteja, né, em todo esse período. Eu gostaria de chamar o presbítero Pessoa para fazer a oração final e depois disso estaremos despedidos. Oremos. Bendito e amado Deus, glorioso Pai que estás nos céus, estamos aqui louvando e agradecendo o Teu santo nome, concluindo, ó Deus, esse momento de adoração, de louvor, na certeza de que Tu és a nossa esperança, Pai, e que essa esperança que está em nós esteja firme, forte e permaneça de forma inabalável em nossos corações. A certeza de que Tu irás voltar para buscar a Tua igreja. Ó meu Deus, leva-nos em paz, guarda os nossos queridos que estão em suas casas, guarda, Senhor, os nossos irmãos, toca naqueles que estão adoecidos, sara, cura, Senhor, suas feridas, esteja, Senhor, com todos eles, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.